Boa noite, pessoal, tudo bem? Olá, boa noite. noite. Tudo bem? Boa noite, tudo Boa bem? noite, pessoal, bem-vindos a mais uma reunião aqui do Neurolab. Pessoal, na noite de hoje nós vamos discutir a doença de Alzheimer. A ideia aqui é entender como ferramentas de metabolômica e de proteômica podem ser usadas para identificar novos alvos terapêuticos e, com base nesses alvos, identificar novas moléculas que vão ajudar na terapia, ou então, no caso, no modelo da doença de Alzheimer. Na noite de hoje, nós temos uma molécula bem interessante que vai atuar no receptor TRKB, que é fundamental para os processos de neurogênese, sinaptogênese e também na sinalização de vias de sobrevida dos neurônios. Tudo bem? Nós teremos na apresentação a Rafaela. Rafaela, tudo bem? Bom, Artigo bem interessante, né? interessante, gostei. Bom, então, antes de começar, peço para quem estiver assistindo, já deixa aí o joinha, já curte aí o nosso canal. E aí, vamos começar? Bora! Bora lá! Meu nome é Rafaela. Eu vou apresentar hoje um artigo que foi publicado na revista Neuropharmacology, né, esse ano de 2022, que fala sobre a mitocondriômica, revela o mecanismo neuroprotetor subjacente ao agonista do receptor TRKB, o R13, em camundongo 5-XFAD. Certo? Esse artigo foi publicado, foi produzido, né, por pesquisadores da China, na cidade de Wuhan. Então, para a gente iniciar, falar um pouquinho sobre a introdução, né, discutir alguns pontos do artigo. A doença de Alzheimer, ela é um tipo de demência mais comum, então a demência mais comum que existe, né? Se caracteriza por depósitos de proteína beta-amiloide e aglomerados neurofibrilares. Né? Acredita-se que acometa 50 milhões de pessoas no mundo todo e até 2050 esse número pode chegar a triplicar. Então, justamente esses depósitos de beta-amiloide, né, esses aglomerados neurofibrilares, né, de proteína tau fosforilada, causam danos aos neurônios que vão levar a uma série de sintomas, né? Como o principal sintoma relacionado à doença de Alzheimer é a perda de memória. Então, aqui, sintomas como perda de memória, né, que é o principal sintoma observado, dificuldade, né, em resolver problemas comuns, dificuldade em completar tarefas familiares comuns. Então, a doença de Alzheimer tem uma série de sintomas relacionados, né, à cognição e aprendizagem. Então, existem dois tipos principais de doença de Alzheimer, a doença de Alzheimer familiar e a doença de Alzheimer esporádica. Aqui no artigo, eles exploram a doença de Alzheimer familiar. E o que acontece na doença de Alzheimer familiar? Ocorrem mutações em genes, né, que produzem a proteína precursora beta-amiloide. E é justamente essa proteína precursora beta-amiloide que vai dar origem, né, às proteínas beta-amiloide 40 e 42. Então, ocorre o quê? Mutação nesse gene que produz essa proteína precursora beta-amiloide e também mutações nas enzimas que fragmentam essas proteínas, né? As enzimas presenilina 1 e presenilina 2. Então, essas mutações vão resultar num acúmulo de fragmentos anormais, né, da proteína beta-amiloide, resultando, né, em beta-amiloide 40 e beta-amiloide 42. Então, o acumulado dessas proteínas beta-amiloide gera também, né, o acúmulo de aglomerados neurofibrilares formados principalmente pela proteína tau, né, que a gente chama de aglomerados neurofibrilares. Estão aqui mostrando as placas beta-amiloides, né, e os aglomerados neurofibrilares de proteína tau, certo? E, infelizmente, né, não se sabe o principal mecanismo desencadeador desses processos, né? Esse processo ainda não é claro. Então, a fim de elucidar, né, esses processos patológicos envolvidos na doença de Alzheimer, vários modelos animais são utilizados. E aqui eu destaquei, né, o modelo 5-XFAD, né, que é um modelo usado em camundongos, né, para o desenvolvimento da doença de Alzheimer.
E esses animais, né, que possuem essas mutações, eles possuem mutações em 5 genes, né? Então, a gente vê na proteína precursora beta-amiloide humana, né, APP, com 3 mutações, né, no gene da doença de Alzheimer familiar, e na presenilina 1, com 2 mutações. Então, esse modelo de camundongo ele é bastante utilizado, né, para estudar os processos patológicos envolvidos na doença de Alzheimer. Como o artigo fala, né, na parte do mitocondriômica, a gente tem que falar um pouquinho sobre as mitocôndrias também. A gente já sabe, né, da importância das mitocôndrias na produção de energia, né, para o cérebro. E vários artigos já mostram, né, que existe uma relação direta entre a disfunção mitocondrial e as doenças neurodegenerativas, né, que o dano mitocondrial é uma característica inicial da doença de Alzheimer, que a disfunção mitocondrial leva a níveis reduzidos de ATP, né, o que leva ao agravamento do dano mitocondrial e promove a progressão da doença de Alzheimer. E defeitos e mutações no DNA mitocondrial, então a gente sabe que defeitos e mutações no DNA mitocondrial também são encontrados associados à doença de Alzheimer, certo? E aqui no artigo, eles vão abordar, né, alguns fatores de transcrição, né, que serão abordados relacionados com a biogênese mitocondrial. Então, tem aqui o coativador 1-alfa do receptor ativado por proliferadores de peroxoma gama, né, que é o PGC1-alfa. Esse PGC1-alfa, ele é um regulador transcricional da biogênese mitocondrial, é altamente expresso em neurônios, né, já que a demanda energética em neurônios é muito alta, né, então necessita-se de biogênese mitocondrial, e ele interage com outros fatores de transcrição, como esse fator nuclear respiratório 1. Né? Esse fator nuclear respiratório 1 promove a expressão desse fator de transcrição mitocondrial, né? Então, que vai estimular a transcrição do DNA mitocondrial, também uma subunidade regular do complexo respiratório e controla a transcrição também. Né? Então, por fim, esse fator de transcrição mitocondrial tem um papel na replicação e na transcrição do DNA mitocondrial. Então, são fatores, né, que vão ser abordados aqui no artigo. Né? Além de, né, a gente viu que esse artigo ele trata também do BDNF, então tem essa via aqui do BDNF-TRKB, que ativam CREB e a MPK, que também estão relacionados, né, com a biogênese mitocondrial, porque eles regulam a expressão do PGC1-alfa. Então, são todos esses fatores, né, que estão envolvidos com a biogênese mitocondrial, que serão abordados no artigo também. Né? Falando um pouquinho do tratamento também, porque o artigo aborda um novo tratamento, existem medicamentos que já são utilizados, né, para o tratamento da doença de Alzheimer, como a memantina, donepezil, galantamina, a rivastigmina. Só que esses medicamentos, eles não conseguem impedir a progressão da doença de Alzheimer. Então, existe, né, uma importância, né, de se descobrir novos medicamentos para o tratamento dessa doença. Aí que entra, né, a importância do artigo. Né? O BDNF, né, a gente já falou bastante no BDNF aqui. O BDNF, ele é um fator neurotrófico, né, de grande importância. O que o BDNF faz? Né? Ele se liga aqui, ativa aqui o receptor TRKB, e dessa forma ele reduz desenvolvimento, diferenciação e sobrevivência neuronal. E já foi demonstrado que o BDNF ele está diminuído no cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer. E vários artigos usam, né, o receptor TRKB, né, que é o receptor do BDNF, como alvo terapêutico, né, em vários modelos da doença de Alzheimer desenvolvidos em camundongos. Então, só para mostrar aqui, ilustrar um pouquinho, né, o receptor TRKB, ele é ativado pelo BDNF, então está mostrando o receptor TRKB, ativado pelo BDNF, e tem essas suas vias downstream, né, que estão abaixo aqui, que são ativadas, né, pela ligação do BDNF ao seu receptor, que são essa MAPK e ERK, que está aqui mostrando, né, a via da fosfolipase C, né, está mostrando aqui, proteína quinase C,
e havia PI3K-AKT, mostrando aqui PI3K-AKT. Então, quando o BDNF se liga no receptor TRKB, essas vias são ativadas, né? Algumas proteínas vão ser fosforiladas. Então, a gente poderia pensar, já que o BDNF, né, ele está diminuído no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer, por que não poderia ser usado como tratamento? Né? Então, já teve vários fracassos, né, de ensaios clínicos utilizando o BDNF recombinante. Né? Então, não houve benefício, né, por conta da meia-vida do BDNF ser muito curta em vivo. Então, procura-se, né, por um composto químico, né, para imitar o efeito do BDNF. Aí existe essa droga aqui, que é o 7,8 de hidroxiclavona, 7,8-DHF. Essa droga aqui, 7,8-DHF, ela, né, em vários artigos observou-se que ela preveniu a perda de sinapses hipocampais em camundongos 5-XFAD, restaurou a plasticidade e o número de sinapses em camundongos 5-XFAD, promoveu a biogênese mitocondrial, né, no músculo esquelético, melhorou a disfunção mitocondrial em modelo de rato da doença de Alzheimer esporádica. Então, ele já foi usado, só que a biodisponibilidade oral, né, do 7,8-DHF não é ideal, certo? Então, já foi provado que não é ideal a biodisponibilidade oral da droga, né? Então, daí que surge, né, o R13. O R13 é uma prodroga, né, do 7,8-DHF, ou seja, né, ela pode ser administrada por via oral e o R13 vai ser hidrolisado no intestino e vai liberar o 7-HF, o 7,8-DHF. Então, é uma prodroga, certo? Então, ela é hidrolisada no intestino e libera o 7-HF, já que ela é administrada por via oral. Né? Então, ela atua como agonista do receptor TRKB, do BDNF, em relação, né, a 7,8-DHF, o R13, ele tem uma biodisponibilidade oral melhor e uma duração de ação mais longa. Então, essa foi a droga que eles utilizaram no artigo, o R13. A hipótese do artigo é justamente essa. Será que o R13, né, ele seria capaz de mimetizar os efeitos do BDNF, né, se ligar o receptor TRKB, ativar as vias, né, de sinalização relacionadas a essa ativação do receptor TRKB e ser capaz de causar, né, uma biogênese mitocondrial, né, diminuição da proteína beta-amiloide, né, diminuição da fosforilação da proteína tal e melhorar, né, o aprendizado e a memória dos animais 5-XFAD. Então, essa é a hipótese do artigo, certo? Será que o R13 seria capaz de fazer isso? Então, né, para provar essa hipótese, né, eles desenvolveram, né, a metodologia. Como que eles fizeram, né, esse artigo? Então, eles utilizaram animais 5-XFAD, né, camundongo 5-XFAD, de 2 meses de idade, e eles foram tratados por via intragástrica com R13 por 3 meses. Então, teve o grupo veículo, né, que foi tratado só com DMSO, né, que a droga foi diluída em DMSO, e a dose de 3,6, 21,8 e 43,6 miligramas por dia de R13. Então, todos esses animais foram tratados por 3 meses. Após esses 3 meses, né, logo no final do experimento, eles foram submetidos, né, a teste comportamental, que foi o labirinto aquático de Morris. Então, está aqui mostrando, né, o labirinto aquático de Morris. E logo após, né, o teste comportamental, após esses 3 meses, né, e após o teste comportamental, esses animais foram eutanasiados, os seus cérebros foram removidos, foi dissecado o hipocampo, né, o hipocampo ele foi utilizado para a realização da proteômica, Western blot, foi feito também dosado, né, o ATP mitocondrial e também as cópias de DNA mitocondrial. E parte dessas amostras também foram selecionados para imunohistoquímica para quantificação de proteína beta-amiloide. Então, esses foram os métodos que eles utilizaram.
E agora vamos ver o que eles encontraram. Então, a primeira coisa que eles queriam saber, né, se o R13 realmente imitava as funções do BDNF. E o que eles observaram através do blot? Né, que ocorreu, né, a fosforilação do receptor. Né, a gente vê aqui que existe diferença significativa, né, entre os animais 5-XFAD, né, para dose de 21,8 e 43,6 miligramas, então ocorreu tem uma maior quantidade, né, de receptor TRKB fosforilado, né, mostrando que está ativando o receptor. A KT fosforilada também, o mesmo padrão, né, na dose de 20,8 e 43,6, né, nos animais 5-XFAD tratado com R13 nessas doses, também teve diferença significativa. Né? E aqui no ERK, o ERK fosforilado também, uma relação aqui, né, fosforilado, também aumentou, né, na dose de 21,8 a 40, e também na dose de 43,6 miligramas por quilo. Então, mostrando, né, que o R13 mimetiza realmente as funções do BDNF. Né? A gente viu aqui que ocorreu a fosforilação do receptor e das proteínas, né, que estão relacionadas com as vias de sinalização, né, do receptor do receptor TRKB. Aí, o que eles fizeram? Após, né, verificar que realmente a droga, né, mimetizava as funções do BDNF, eles fizeram o perfil mitocondrômico, né, desses camundongos 5-XFAD tratados com R13. Então, eles fizeram proteoma mitocondrial. Então, eles retiraram o hipocampo, né, conseguiram isolar as mitocôndrias e fizeram o proteoma das mitocôndrias, né? Por isso chama perfil mitocondrômico. Então, o proteoma foi feito das mitocôndrias, elas foram separadas e foi feito o proteoma da mitocôndria. Então, eles encontraram quase 5.000 proteínas nesse proteoma. E eles separaram 139 proteínas que foram diferencialmente expressas, localizadas na mitocôndria. Então, dessas quase 5.000 proteínas, foram separadas 139 proteínas. E o que eles queriam, né, com o proteoma? Investigar o efeito, né, dessa droga R13 nas mitocôndrias de camundongo 5-XFAD. Né? Então, essas proteínas aqui, essas 139 proteínas, elas foram divididas em 10 tipos. Então, estão aqui os 10 tipos que a gente vai ver no próximo slide também. E eles realizaram o mapa de calor, né, dessas proteínas mitocondriais. Né? Então, aqui estão os grupos, o 0 são os selvagens, né? O 1 é o 5-XFAD, 2 com a dose 3,6, o 3 com a dose de 21,8 e o 4 com a dose de 4,6. 43,6. Então, analisando aqui, né, esse mapa de calor que mostra aqui o quanto essas proteínas estão expressas, né, a gente vê aqui que tem, né, todas essas proteínas relacionadas, né, a essas regiões aqui essas vias aqui relacionadas com a mitocôndria. E o que se destaca aqui são as proteínas relacionadas à fosforilação oxidativa. Né? Então, eles falam que, principalmente no complexo 1, o que a gente observa? Que no modelo, que está aqui no segundo, né, que é o 1 aqui, o 5-XFAD, o 0 aqui, são os selvagens, né? Que todos aqui no complexo 1, no modelo, exceção que eu marquei aqui, esse NDU FAF2, né, todas elas teve uma diminuição. E com o tratamento, teve uma reversão dessa diminuição. Né? A gente tende a ficar bem próximo, né, dos animais selvagens. Então, principalmente ocorreu alterações nesse complexo 1, né? A gente vê também um padrão bem parecido aqui no complexo 3 e no complexo 4. Tá? Então, as alterações que ocorreram foram principalmente relacionadas à fosforilação oxidativa. Então, esses resultados, eles indicam tanto o complexo 1, quanto o complexo 3, quanto o complexo 4, são acentuadamente melhorados pela administração oral de R13, né? O que a gente viu. E depois, né, desse mapa de calor que foi feito com
com as proteínas, né, expressas na mitocôndria, foi feita análise de grupamento dessas proteínas, né, diferencialmente expressas. Elas foram divididas em 3 clusters, né, tem o cluster 1, o cluster 2 e o cluster 3. A gente vê aqui no cluster 1, né, no próximo slide vou mostrar o cluster 1, né, são essas proteínas aqui, né, são principalmente relacionadas a essas proteínas, né, aqui essas setas são proteínas que estão relacionadas ao metabolismo energético, né, então a gente vê aqui, e a gente vê, né, que ocorre um aumento dessas proteínas, né, nos animais 5X-FAD, e que conforme vai ocorrendo o tratamento, a quantidade dessas proteínas vai diminuindo, né? A expressão dessas proteínas vai diminuindo. Aqui no cluster 2, né, são proteínas relacionadas principalmente à fosforilação oxidativa, e a gente vê, né, que conforme vai ocorrendo o tratamento, vai aumentando. Então, tem um aumento maior aqui na dose de 21,8 nesse grupamento de proteínas aqui no cluster 2, que são proteínas relacionadas à fosforilação oxidativa. E aqui no cluster 3, a gente tem proteínas relacionadas, né, aos processos metabólicos dos ácidos graxos. E a gente vê um padrão bastante parecido com o cluster 1, né, conforme vai ocorrendo o tratamento, vai diminuindo essas proteínas, né, a expressão dessas proteínas. Então, a gente vê aqui, né, que nesse cluster 2 são proteínas relacionadas, né, ao transporte de elétrons mitocondriais, né, ao complexo 1 da cadeia respiratória, né, biossíntese de acetilcoenzima A. Então, são proteínas que estão relacionadas, né, ao metabolismo energético que estão sendo mostradas aqui, certo? Então, após fazer o mapa de calor, né, do cluster 1, perdão, as proteínas do cluster 1, elas foram relacionadas principalmente com essas vias, né, que é 8 vias, né, elas foram separadas aqui em 8 vias. A do cluster 2, que são aquelas relacionadas à fosforilação oxidativa, em 4 vias, e a do cluster 3 em 3 vias, certo? Após, né, esse mapa de calor, né, foi feita a análise de sobreposição, esse diagrama de Venn aqui, né, então houve 37 proteínas, né, que são comuns entre aquelas proteínas alteradas do 5X-FAD versus os selvagens e do 5X-FAD versus 5X-FAD tratado com R13. Então, a gente tem 37 proteínas aí comuns entre esses modelos, né? E essas proteínas, elas são principalmente relacionadas à fosforilação oxidativa, né? Então, a proteômica nos revelou que essas proteínas são principalmente relacionadas à fosforilação oxidativa. Então, né, esses resultados da proteômica indicam, né, que esse R13, que é a droga, né, utilizada no artigo, acelerou, assim como melhorou o metabolismo energético em camundongo 5X-FAD. Né? Então, principalmente no cluster 2, a gente viu que conforme conforme foi feito o tratamento, foi aumentando, né, a expressão daquelas proteínas. Então, após a análise de proteômica, né, foi avaliado o nível de ATP. Já foi relatado, né, que ocorre uma diminuição do ATP, né, nas mitocôndrias danificadas por beta-amiloide. Então, o que foi feito? Então, avaliou-se os níveis de ATP, né, no hipocampo de camundongo 5X-FAD. O que a gente observou? O mesmo padrão. Né? A gente vê aqui que no modelo, né, teve uma diminuição, né, na quantidade de ATP, então diminuiu, e conforme foi feito o tratamento, né, na dose de 21,8 e 43,6, a gente teve um aumento, né, na quantidade desse ATP. Aqui, né, eles fizeram, sabe-se, né, que o ATP é principalmente produzido na mitocôndria através da fosforilação oxidativa. E eles fizeram o quê? Eles detectaram os níveis dessas proteínas mitocondriais relacionadas à fosforilação oxidativa. Então, aqui, né, a proteína relacionada ao complexo 1, ao complexo 2 e ao complexo 3. Todas, né, exibem o mesmo padrão, né, um aumento tanto na dose de 21,8 quanto na dose de 43,6.
A gente vê esse padrão aqui também no complexo 2 e no complexo 3. Né? Já no complexo 4, né, não tem, mas cita-se que existe uma tendência, e o complexo 5 também só com a dose de 21,8. Isso vem, né, completar aquele resultado que foi observado na proteômica, né, que existem essas alterações, né, foram confirmadas pelo Blot, que existem as alterações, né, nessas proteínas relacionadas à cadeia respiratória, à fosforilação oxidativa. Né? Então, esses achados sugerem, né, que esses camundongos 5-XFAD tiveram um nível insuficiente de ATP. A gente viu, né, que teve uma diferença significativa, e essa droga R13, ela pôde aumentar a produção de ATP, né, por regulação positiva da expressão de proteínas relacionadas com a fosforilação oxidativa, né, que foi mostrada lá na proteômica e confirmada aqui pelo Blot. Então, revertendo assim a deficiência energética dos camundongos 5-XFAD, né? Foi o que a gente observou com esses resultados. E agora, né, ele quer analisar a biogênese mitocondrial. Né? Então, a gente já sabe que a biogênese mitocondrial é muito importante, né, na formação e manutenção das espinhas e sinapses dendríticas do hipocampo. E o BDNF regula os níveis, né, de PGC1-alfa via CREB, né, que está relacionado, esse PGC1-alfa aqui, esse fator de transcrição, está diretamente relacionado com a biogênese mitocondrial. Ele é capaz de estimular outros fatores que estão relacionados com a replicação, né, do DNA mitocondrial. Então, analisou, né, as cópias para avaliar, né, a biogênese mitocondrial, avaliou as cópias do DNA mitocondrial e também as vias de sinalização, né, relacionadas com a biogênese mitocondrial. Então, a gente observou aqui o mesmo padrão, né, que vem sendo observado em todos os gráficos. A dose, né, os animais 5-XFAD tratados com a dose de 21,8 e 43,6 miligramas por quilo, ocorreu um aumento, né, do DNA mitocondrial. Né? Então, houve um aumento com essa dose de 21,8 e 43,6. Também, né, eles fizeram marcadores mitocondriais, né, marcadores da mitocôndria, e observou-se também, né, por Blot, observou-se que esses marcadores mitocondriais, né, todos eles tiveram o mesmo padrão de expressão, né, foram aumentados com a dose de 21,8 e 43,6. A gente observa aqui, né, 21,8, 43,6 e aqui o mesmo padrão, né, e diminuído aqui no modelo, né, tanto o PDH quanto o CITO-C. Então, ocorreu uma diminuição aqui nos animais 5-XFAD. Aqui mostrando, né, que essa droga R13 promoveu a expressão de fatores transcricionais, né, que a gente já viu PGC1-alfa, NRF1 e o TFAM. Então, a gente vê, né, que tem aqui a MPK-alfa também está aumentada. A gente vê aqui CREB está aumentado também na dose de 21,8 e 43,6, né? Um alvo, né, do receptor TRK-beta, né, que é ativado através fosforilado através da ativação do receptor TRK-beta, né, do BDNF. E aqui a gente vê a expressão relativa desses fatores de transcrição, que também, né, estão aumentados, né, nas doses de 21,8 e 43,6. A gente vê tanto de PGC1-alfa, NRF1 e TFM. Eles estão relacionados com a biogênese mitocondrial, né, mostrando que essa droga foi capaz de aumentar esses fatores, né, e, consequentemente, né, a biogênese mitocondrial também. Então, esses dados sugerem, né, que o tratamento com R13 promoveu a biogênese mitocondrial via a MPK PGC1-alfa no hipocampo de camundongo 5-XFAD, certo? E eles fizeram também, né, avaliaram o nível, né, de proteína beta-amiloide e a fosforilação de proteína tal. Então, eles fizeram aqui a quantificação, na verdade não, eles só fizeram a demonstração, não quantificaram,
tá? Que eles pegaram um córtex pré-frontal, né, e viram que na dose, né, de 21,8 e 43,6, aparentemente, né, mostra aqui que tem uma diminuição dessa proteína beta-amiloide. E o que eles fizeram? Eles fizeram o dot blot, né, e fizeram a quantificação e verificaram que realmente na dose, né, de 21,8 e 43,6 ocorreu uma diminuição, né, dessa proteína beta-amiloide, tá? Então ocorreu uma diminuição com o tratamento, né, com R13. Aqui eles fizeram o blot, né, do hipocampo, né, da região do hipocampo, da proteína tau, né? Então aqui duas regiões fosforiladas no resíduo de serina, aqui mostrando que ocorreu uma diminuição, né, com o tratamento. Então a gente vê aqui com a dose de 21,8 e 43,6 ocorreu uma diminuição, né, da fosforilação dessa proteína tau, nesse resíduo aqui de serina 396. A mesma coisa se observou, né, com a fosforilação 404, e não ocorreu alteração na proteína tau total, tá? Então ocorreu o aumento da fosforilação. E por último, né, eles fizeram avaliar, né, os déficits cognitivos, né, desses animais 5X-FAD, e eles fizeram, né, o Morris-Water Maze, e já é demonstrado, né, que os animais 5X-FAD, eles mostram deficiências óbvias de aprendizagem e memória, né, aos 4 e 5 meses de idade. O tratamento foi iniciado aos 3 meses e terminou aos 5 meses, então esses animais já apresentavam, né, essas deficiências de aprendizagem e de memória. E o que a gente observou? Né, na latência de escape, que é justamente aqui durante os dias, né, esse teste foi feito 5 dias de treino. Esses animais eles foram colocados na piscina, né, no labirinto aquático, né, os animais foram colocados, tinha uma plataforma submersa, né, e esses animais eram ensinados durante esses dias a achar essa plataforma submersa. O animal ficava 60 segundos, né, nadando ali na plataforma. Se ele encontrasse, a plataforma é um refúgio, né? Então ele encontra a plataforma e fica ali em cima, e se ele não encontrasse, né, o pesquisador coloca ele na plataforma, para ele aprender onde está a plataforma. Então observou-se, né, que os animais selvagens, com o passar do tempo, né, eles aprenderam, né? Então eles levaram menos tempo para encontrar a plataforma, né, no treino aqui. Os animais 5X-FAD, a gente observa aqui, né, que eles levaram um tempo maior, existe diferença significativa. E com o tratamento, né, tanto com a dose de 43,6 quanto de 21,8, ficou bem próxima aqui dos animais selvagens. Então, mostrando que eles aprenderam, né, o aprendizado estava ok, né, eles aprenderam, né, que a plataforma estava naquele local. Aqui mostrando a mesma coisa, né, a latência de escape, mostrando que existe diferença significativa entre os animais controle, os animais selvagens e os animais 5X-FAD, e que ocorreu diferença significativa tanto na dose de 21,8 quanto na dose de 43,6. Aqui mostrando o número de cruzamentos, né, no local onde estava a plataforma. Então, naquele quadrante ali onde estava a plataforma, não observou-se diferença significativa entre os grupos, né? Também o tempo que o animal ficou nadando ali naquele quadrante alvo, também não se observou diferença significativa entre os grupos. A distância, né, de nado que os animais nadaram, também não houve diferença significativa. Isso é importante porque mostra que os animais não têm nenhuma alteração motora. Então, isso valida um pouco o experimento, né? Porque se os animais tivessem diferença na distância, né, do nado ou na velocidade, isso poderia atrapalhar o experimento. Também não teve diferença. Esses dados demonstram que o R13 reverteu o aprendizado espacial e as deficiências de memória dos camundongos 5X-FAD.
E a conclusão, né, desse artigo é que o R13, né, que é a droga, ela foi capaz de ativar o receptor TRKB, né, mimetizando as ações do BDNF, para promover biogênese mitocondrial. Então, a gente vê aqui que ele foi capaz de se ligar ao receptor TRKB. Espera aí, que eu vou ter que... Vou ter que falar de novo esse slide. Minha voz está acabando. Então, como conclusão, o R13 foi capaz de ativar o receptor TRKB, né? A gente viu. Promover a biogênese mitocondrial. Então, ele ativou, né, o PGC1-alfa através da AMPK-AKT-ERK, né? Então, ativou o PGC1-alfa, né? E fez com que ocorresse a biogênese mitocondrial, né? Aumentou os níveis de ATP, né? Fez com que ocorresse também a diminuição da fosforilação da proteína tal, a diminuição da deposição de proteínas beta-amiloides, assim como melhorou o aprendizado e a memória dos animais 5X-FAD. Rafaela, muito obrigado pelo artigo. Um artigo muito complexo, um artigo que tem muita informação. Achei até interessante, tamanho são as informações que ele traz no trabalho, e o trabalho tem sido publicado na Neuropharmacology, né? Porque apesar de ser uma revista muito boa, né, o artigo ele realmente se destaca aí por apresentar muita informação e muito a fundo, né, dentro dessas vias de sinalização associadas ao TRKB. E aí, minha cara, o que você achou do artigo? Gostou? Por que você selecionou esse artigo para nós essa noite? Eu gostei bastante. Eu ando estudando sobre mitocôndrias, né? Aí, procurando, eu achei esse artigo, achei ele bem interessante. Eu nunca tinha ouvido falar em mitocondriômica, né? Que é a proteômica da mitocôndria. Achei interessante. Comecei a ler o artigo e achei o artigo muito bom, que são vídeos que a gente trabalha lá no laboratório, né? Então, achei bem interessante o artigo. Eu estudei, me interessei e resolvi apresentar aqui. Eu acho que ele é bem completinho, né? Apesar de eu achar que faltou, né, talvez uma microscopia eletrônica das mitocôndrias, eu acho, a parte também da imunistoquímica, que eles não quantificaram na imunistoquímica. Eu achei que faltou ali também, não tem a quantificação da imunistoquímica, tem do dot-blot, mas não tem da imunistoquímica, e ficou bonita a imunistoquímica. Né? Dá para a gente ver, mas não fizeram quantificação, mas achei o artigo muito legal, apesar, né, tem algumas falhas ali também no Morris, né, quando eles avaliam a aprendizado. Achei que o resultado do Morris não ficou muito bom, né, porque o tempo no quadrante ali não teve diferença, mas a gente viu que os animais aprenderam, né? Tem algumas falhas, assim, que eles tentam forçar um pouquinho, mas achei o artigo muito bom no geral, bem completo. Às vezes passa pelo revisor, né? O revisor, ele não olha aquilo, não pede e acaba sendo publicado dessa maneira. O que eu acho interessante aqui, nessa terminologia, né? Você colocar proteômica, mitocondriômica, às vezes lipidômica, né? Na realidade são técnicas que utilizam a cromatografia líquida e espectrometria de massas para você analisar vários alvos ao mesmo tempo, né? E aí você vai tentando usar alguns termos, né, para ver se cola, né? Para ver se bem o trabalho de uma maneira mais bonita. Mas o fato é que essas análises das ômicas, né, te traz um grande número de proteínas, você tem muita informação, no entanto, elas são análises que te ajudam a entender quais vias foram mais afetadas, sendo necessária uma complementação com outras análises mais precisas para você determinar se aquilo que você viu na proteômica de fato está acontecendo no tecido, né? O que eu acho interessante... Eles conseguiram mostrar isso no artigo, né? Eu achei bem interessante, né? Eles conseguiram mostrar isso direitinho. Ficou naquela análise de grupamento, a gente pôde ver direitinho, né? Principalmente as proteínas relacionadas à fosforilação oxidativa. Achei que ficou bem claro. Depois eles mostraram no brote.
né? Confirmou os resultados da proteômica. E isso é interessante porque você pode separar, né, quando você trabalhar com proteômica, somente as proteínas que estão nas membranas, né, na membrana plasmática. Quando você faz a proteômica convencional, fazendo a análise da célula sem centrifugação, você normalmente acaba pegando muita coisa que está no citoplasma. Não necessariamente você consegue pegar o que está nas membranas, seja ali na carioteca, seja ali no retículo plasmático, né? Ou até mesmo nas mitocôndrias. E o fato dele ter separado as mitocôndrias, analisado só as mitocôndrias, te dá a oportunidade de entender como é que está o metabolismo da célula, né? Como é que está funcionando, né? A capacidade do seu sistema de sustentar uma célula viável. Então, isso é muito importante, né? A questão é como você correlaciona os seus dados, né? Como é que você vai correlacionar um aumento da estimulação da via de TRKB, né? Com essa melhora na função mitocondrial. Então, sim, esse link ele tem que estar bem claro para que as pessoas consigam compreender que, tudo bem, parte do que eu estou observando está relacionado à mitocôndria. Até porque é aquela questão que eu sempre coloco para vocês do dimensionamento. O quanto desse efeito protetor ou efeito reparador que ele está observando está associado à mitocôndria e o quanto que está associado a outras vias, né? Então, assim, ele tomou uma decisão discricionária, falou assim, não, vou estudar mitocôndria, e foi. Mas, obviamente, que se você estuda TRKB, né, você vai ter alteração nas sinapses, no padrão de neurogênese, sinaptogênese e por aí vai, né? Então, o artigo é bem interessante. Uma das coisas que me chamou a atenção é aquele efeito, né, que na menor dose você vê uma melhora, na segunda dose você observa o efeito, na terceira, na maior dose, às vezes não funciona tão bem, né? Então aí você já tem uma inversão aí da curva, né, que também cabe discussão. Gustavo, e aí, meu cara, o que você achou do artigo? Eu gostei bastante também, professor. É sempre interessante ver esses artigos de proteômica, porque eles nos geram muitos dados, né? E esses dados eles podem ser utilizados posteriormente em outras análises. Então eu gosto bastante dessas análises de proteômica. Eu também fiquei bastante interessado quando ele fez essas análises especificamente das mitocôndrias, né? E não de uma área específica do cérebro, mas sim, né, dessa estrutura celular, dessa organela, né? Trabalhando também com um modelo animal genético, né, do doença de Alzheimer, que é o 5x5, que também é um modelo excelente para se trabalhar, porque você vai ver os animais vão apresentar os sintomas, né, e os déficits cognitivos com um tempo menor, né, de espera. Então é um modelo bastante interessante de se estudar. Eu fiquei curioso mesmo no último resultado, justamente da imunohistoquímica lá, que ele não quantificou, ele poderia ter quantificado, né, e ele utilizou também a região do córtex, se não me engano, o córtex frontal, e não o hipocampo, né, que seria uma região que a gente geralmente pegaria para estudar. Mas, assim, como um todo, eu acho que o trabalho só fez agregar. Eu acho que as técnicas que ele usou realmente caberiam numa revista até de maior impacto, para a quantidade de resultado que ele gerou e as análises que ele fez. Mas o trabalho é bem fechadinho mesmo, acho que ficou bastante interessante. Eu gosto bastante de estudos que são feitos com esse modelo, com o 5x5. Ele é um dos modelos que nós temos hoje que apresentam esse déficit cognitivo de maneira mais precoce, então te permite estudar de maneira mais rápida, você consegue tratar o animal por menos tempo e ver essas diferenças. Agora, o que é importante aqui é a gente, às vezes, considerar que existem algumas diferenças nesse animal, porque ele já apresenta uma alteração genética que não apresentam no animal selvagem, né? E às vezes, quando você começa a fazer esses estudos e começa a comparar, é muito importante você fazer uma comparação no antes e o depois do tratamento. Porque se você utiliza o controle que não tem os genes, né, humanos para fazer a comparação, a diferença ela fica muito gritante. A gente não sabe, por exemplo, qual que é o padrão de expressão de TRKB que está no animal, né, no transgênico, certo? E no animal que é o wild type, né, que seria o selvagem. Então, essa distinção aí faz com que quando você pega o trabalho e faz essa comparação,
você tenha que ficar um pouco mais atento. O que eu gostei do trabalho foi ele ter mostrado que, olha, quando eu trato o animal normal e o animal transgênico, eu vejo alteração nos dois. Isso é muito interessante. Mas também você tem que partir do pressuposto que o animal que ele é transgênico, ele já tem uma série de alterações. E nessa série de alterações é sempre muito importante você também usar como um controle o animal, né, que é o transgênico, para você poder fazer essa comparação de maneira mais fidedigna, né? E tentar estudar esse antes e depois, né? Porque mexer em vias de neurotrofinas, você modifica de maneira muito contundente, né? Até mesmo a arquitetura da célula fica diferente, né? Então, isso também é relevante de se analisar. Mas eu achei o trabalho bem interessante, mas, assim, eu senti falta, por exemplo, dele fazer análise, por exemplo, o Golgi, ou então uma análise simples para determinar a arborização dendrítica, isso seria interessante. Análises, por exemplo, de vias, não vias, mas análise, por exemplo, de neurogênese, seria interessante de analisar, principalmente porque ele estudou o TRKB. Eu acho que também seria interessante fazer uma análise de celularidade. Quanto tempo que ele tratou os animais, Rafaela? Então, durante 3 meses, você vai observar... Durante 3 meses, você vai observar uma alteração do número de células. Então, seria interessante se ele também tivesse analisado o padrão de células, que são análises morfológicas, que são clássicas, mas ajudam a você a entender como é que o sistema está alterando. Porque também uma coisa é você estudar a bioquímica, e aí você observar alterações bioquímicas que são relevantes, tá? Mas também é interessante você analisar a questão das células, a biologia celular. E eu falo isso por quê? Porque a gente sabe hoje que há expressão de receptor TRKB tanto no neurônio quanto no astrócito, certo? E se o sistema está colapsando e você está perdendo o neurônio, você pode ter compensações que quando você analisa só a bioquímica, você não consegue saber, né, se isso está ou não ajudando a manter a estrutura do tecido, né, por mais tempo saudável, né? Apesar de que ele observou ali em alguns efeitos comportamentais, alguns testes comportamentais, ele viu que houve uma melhora, né? Mas, né, resta saber se é devido à ganho de eficiência do sistema, principalmente porque ele viu isso na mitocôndria, né? Ou se está relacionado também a uma preservação, né, dessa citoarquitetura. Porque na hora que você traz, fiz a análise de beta-amiloide, legal. Mas se você viu a beta-amiloide, então talvez a micróglia está alterada, o padrão de ativação dela, talvez a ativação dos astrócitos está alterado, e também a questão das espinhas dendríticas, né, Gustavo? Sim. Então, eu acho que é um trabalho muito legal, gostei dele. Inclusive, ele cita na discussão, fala sobre as espinhas dendríticas, então eu também achei que realmente caberia bastante no trabalho. E não é um ensaio tão difícil nem tão caro, né? Então, assim, seria possível de fazer, apesar da gente entender que quando você trabalha com animal transgênico, às vezes você não tem um número tão grande de animais. E aí você tem que escolher quais experimentos você vai fazer. Isso é verdade. Mas já que ele tem aqui uma análise morfológica, se ele fez uma, ele consegue fazer umas 3, 4. Né? Então, talvez isso, assim, pese para o trabalho, mas achei muito interessante, né? E trouxe muita informação. Né? Esse é um trabalho que a gente pode guardar com carinho. Mustafa, o que você achou do trabalho, querido? Na verdade, muito interessante. Para mim, alteração de metabolismo, para aumentação de fosforilação, aumenta nível de ETB, muito interesse, porque no futuro, quando usa essa droga, não tem efeito side effect no paciente do clínico, entendeu? E outra coisa que falta, que você falou, e não estudou muito sobre outros tipos de célula, astrocyte, e também não estudou neurogênese suficiente, entendeu? Porque para mim tem que estudar neurogênese muito mais.
Eu realmente eu acho que caberia no trabalho estudar neurogênese também. No entanto, eu acho que ele fez tanto experimento, tanta coisa, que aí talvez ele pode... Bom, não sei, mas uma possibilidade aqui seria ele pegar toda essa parte de análise de histologia, mais a parte de neurogênese, e colocar em outro artigo. Né? Dado o volume de resultados que ele tem, eu pensei nisso também. Ele pode separar. Talvez a gente buscar na literatura, a gente vai encontrar um outro artigo com essas informações. Né? Isso acontece. Mas é aquilo, quando você separa dois trabalhos, você tem um trabalho contando uma história grande. E aí você separa, você perde informações dos dois, né? E aí você não consegue contar uma história. Além disso, acaba aumentando a necessidade de experimentos, né? Porque você separa dois, você acaba tendo que complementar com uma coisa ou outra. Não é verdade? O que mais me preocupa aqui nesse trabalho, em especial, é a questão do aumento da dose. Porque quando você duplica a dose, da de 21 para de 43, você não tem o efeito... o efeito, ele cessa, ou seja, você tem um teto. Não precisa aumentar mais de 21. Isso daqui, quando você vai buscar um medicamento que tenha potencial translacional, ou seja, que funcione em animal e humano, isso aqui é péssimo. Porque você tem um teto que você alcança. E aí aquela questão que a gente sempre fala do dimensionamento. O quanto que esse fármaco consegue melhorar? Ele vai conseguir melhorar 20% aí do déficit cognitivo observado. Beleza, então eu vou usar ele mais um, né? Porque ele sozinho ele não é capaz de ter um efeito tão contundente, mesmo 3 meses depois do que foi analisado, né? Pelo menos é o que a gente está aqui observando, né? A escolha da dose também é um pouquinho esquisita, né? Porque é 43, 21 e 3, né? Você não segue um padrão. Está relacionada com... Eu não sei se é... Porque está relacionado com a outra droga. Ele pegou do 7,8-DHF, né? Porque essa é uma prodroga do 7,8-HF. Então está relacionada com a droga mesmo, que é o 7,8-DHF, né? Então está relacionado com os artigos... A questão é que quando a gente vai trabalhar com essas curvas dose-resposta, que você quer saber se aumentando a dose eu tenho uma resposta melhor, normalmente você trabalha com uma escala. Ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 5 em 5, ou de 10 em 10, para você ver se ao longo, quando você aumenta a dose, você tem uma melhora. Aqui não foi o caso, a gente não observou isso, né? Então, assim, aqui a gente tem esse problema com a dose, e com o aumento da dose não ter um efeito tão proeminente, né? Mas, assim, o resultado que ele apresenta da proteômica na mitocôndria é bem interessante, porque mostra para você que, assim, essa oxidação fosforilativa não necessariamente ela vai ser ruim para o sistema, né? Às vezes você aumenta a capacidade energética do sistema, né? E com isso, né, você consegue melhorar a reciclagem de material que está degradado, você consegue aumentar a sua capacidade de lidar com a beta-amiloide, né? Então isso é interessante. É sustentável? Não sei, né? Caberia uma análise, por exemplo, de proteínas antioxidantes, né? Não é porque é clássico que é ruim, né? Às vezes ajuda a complementar, mas trabalho quando é interessante, quando ele é bom, ele puxa mais perguntas, né? Então isso eu gostei e acho bem relevante. Eduardo, o que você achou do artigo, querido? Boa noite, professor. Boa noite. Eu achei bem interessante, como eu estou entrando agora e chegando agora nessa área, né, da neurociências, eu achei que o artigo é bem diferenciado do que eu estou acostumado a ver no laboratório. E essa parte de estudos voltados para a área de mitocôndria, né, me fez levar algumas reflexões que eu não fazia anteriormente, né, que no caso seria a degradação da mitocôndria associada ao aparecimento do Alzheimer. Então, no decorrer da apresentação da Rafaela, né, eu já tinha lido o artigo, porém algumas etapas eu não tinha entendido ainda.
eu comecei a perceber e ligar, fazer algumas ligações, principalmente quando ela fala de fator de transcrição, né, que entra dentro do contexto genético. Na hora que ela fala do tratamento ali com o R13, também eu achei bem interessante a forma que foi abordado no artigo, né? E eu achei que foi um conhecimento que acrescentou bastante para mim nesse contexto, né? E eu acho que eu não tenho muito falado sobre as técnicas, porque eu ainda estou pegando, mas eu achei bem interessante. É o que eu consigo falar por enquanto. O que eu acho que é relevante de destacar é que, para que você tenha um bom funcionamento das sinapses, é muito importante que você tenha ali, naquele local, mitocôndrias produzindo, né, ATP, que vão ser utilizados ali por uma série de canais iônicos, por uma série de transportadores, por uma série de proteínas, para você manter aquele funcionamento adequado, né? Então, é nesse ponto aqui em que existe uma série de pesquisas que busca qual é a relação da função mitocondrial e a função pré-sináptica, ou seja, a liberação de neurotransmissor. Então, isso aqui é bem relevante, tem vários estudos profundos que mostram, né, essa conexão muito íntima. Quando você faz análise, por exemplo, de microscopia eletrônica, você vê as mitocôndrias bem próximas aos locais das sinapses. Então, a gente sabe que existe essa conversa, existe essa relação, né? Agora, saber como que uma droga afeta esse equilíbrio e se isso vai ser positivo ou não é outra coisa, até porque tem coisas que são interessantes no curto prazo, mas que no longo prazo, né, podem aumentar o estresse oxidativo e podem levar o sistema ao colapso, né, pelo menos fazer com que haja um aumento da velocidade, né, de degradação. Não foi aqui o caso, aqui a gente viu um efeito benéfico, né? Então acho que cabe alguma investigação mais fina de alguns pontos, mas acho que é uma abordagem terapêutica bem interessante. Torço que funcione, né? Mas, pessoal, vou terminar por aqui, tá? A gente então se encontra semana que vem, tudo bem? Tudo bem, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.